histórico entre Lula e Trump não é de uma proximidade tão grande. E a gente teve também já impactos econômicos, né? Se a gente for acompanhar a Bolsa agora, o dólar está na casa dos R$ 6, em parte porque há uma expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que quando aumenta juros nos Estados Unidos, normalmente o dinheiro foge daqui, porque é mais fácil ganhar dinheiro por lá. Então há uma expectativa de que, em alguma medida, vai aumentar a inflação nos Estados Unidos, vai aumentar juros por lá, o que vai gerar problemas para a gente também. A gente pode conversar daqui a pouco também sobre impactos na balança comercial, né? O que um novo governo Trump pode representar para o Brasil. Vamos acompanhar já, porque essa questão econômica ela influencia o mercado global, né? Sim, certamente. E o Trump, acho que quem está escutando a gente certamente lembra disso, ele se elege e teve nos 4 anos que ficou no poder o argumento de que, né, make America great again, vamos deixar os Estados Unidos grandes de novo, com o argumento de que a economia norte-americana deve ser protegida e deve ser salvaguardada de ataques internacionais. E para o Trump isso significa basicamente um aumento de tarifas de produtos que são enviados para os Estados Unidos. E a gente tem que lembrar que o Brasil depende, né, basicamente de exportação de commodities, seja para a China, seja para os Estados Unidos. Se uma agência de risco, a Eurasia Group, fez um cálculo que o Brasil estaria no top 4 de países que mais se prejudicariam com o aumento de tarifas nos Estados Unidos. Isso que a gente pode pensar que a gente vende para os Estados Unidos suco de laranja, soja, minério de ferro, e isso seria taxado por Trump e tornaria os nossos produtos menos competitivos. Lembrando, né, que o agro e o setor de mineração representam parte importante do PIB do Brasil, e caso a gente tenha uma redução, obviamente, de exportação para os Estados Unidos, caso essas tarifas sejam implementadas por Trump, a gente inevitavelmente vai ter impacto também no PIB brasileiro, né? Bom, nessa questão das tarifas que você acabou de citar, existe uma retórica do Donald Trump chamada America First. E como é que isso influencia a percepção de aliados tradicionais dos Estados Unidos, como, por exemplo, o Brasil? Olha, me parece que a gente tem essa vantagem nesse momento de um novo governo Trump, que a gente já teve 4 anos anteriores, né? O que ele fez nesse contexto foi a implementação de auxílios e subsídios para empresas norte-americanas retornarem aos Estados Unidos. As empresas, ao longo dos últimos 20 anos, tinham se instalado na Ásia, no México e até mesmo na América Latina. Então, teve um incentivo que essas empresas fechassem suas indústrias, suas fábricas no sul global e viessem para os Estados Unidos. Isso aconteceu. E a gente teve também um aumento de tarifas, né? Um ponto interessante que eu costumo comentar também, o Brasil é um grande beneficiário do sistema internacional para resolver problemas de comércio, né? Aí está centralizado na chamada Organização Mundial do Comércio, a OMC. A OMC diz o seguinte: olha, se dois estados não concordam, porque um estaria dando muito subsídio para o outro, você pode processar esse estado. E o Brasil fez muito isso ao longo dos últimos anos. Para você ter uma ideia, o Brasil ganha dos Estados Unidos na OMC na década de 90, a gente ganha da União Europeia com o seguinte argumento: está dando muito subsídio, isso não é de acordo com os tratados internacionais. A chegada do Trump, de certa forma, representa um afastamento desses mecanismos internacionais. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país que tem complicação de bater de frente, pode imaginar, com os Estados Unidos, com a União Europeia. Então a gente tem um mundo mais isolado, um mundo em que instituições como essas funcionam menos, é um mundo mais complicado para o Brasil ter seus interesses atendidos. O que a gente pode imaginar, certamente, ao longo dos próximos 2 anos, que em termos do governo Lula, eu diria, é uma proximidade do governo brasileiro com a União Europeia e com os BRICS, né? Em grande medida porque a gente vai sair do radar dos Estados Unidos. Eles estão muito mais interessados agora na China, estão muito mais interessados em olhar para um outro lado. O Brasil vai ficar um pouco de escanteio nessa história. Isso vai de encontro com o que você falava antes, né? Que o Brasil ele deve ter efeitos diretos nas suas políticas comerciais devido a essa questão da taxação e essa preferência que você acabou de citar por outros países. Sim, certamente. E a ideia, inclusive, por parte de Trump, de que o mundo é dividido entre aliados preferenciais dos Estados Unidos e países que ou são inimigos ou têm menos importância. E eu lembro que mesmo durante os 2 anos do primeiro governo Trump, né, que a gente tinha a presidência de Jair Bolsonaro, que era muito próximo de Trump, essa relação ela não se deu em termos comerciais de maneira muito profunda, né? Apesar de, do ponto de vista ideológico, de discurso, a gente tinha uma proximidade muito grande do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus filhos com Trump. O Brasil não conseguiu estabelecer uma espécie de aliança preferencial. Eu diria agora, com o governo Lula, que é mais afastado ideologicamente do Trump, isso vai ser ainda mais difícil, né? Então, o que a gente pode esperar ao longo dos próximos meses, eu diria,
é uma economia brasileira tendo que se adaptar nesse sentido. Por exemplo, de maneira imediata, vai ter aumento de juros no Brasil, com certeza, na próxima reunião da Selic. Isso porque, com o aumento das expectativas nos Estados Unidos, as chances da saída e fuga de dólar aqui vai aumentar e a gente vai ter aumento de inflação, ou uma tentativa de aumento de inflação no Brasil, que se resolve basicamente aumentando os juros. Então, eu sei que para quem está escutando a gente, isso é uma coisa muito distante, né? Pô, eleição lá nos Estados Unidos, o que eu tenho a ver com isso? Mas a gente tem que lembrar que isso vai impactar crédito no Brasil, isso pode impactar preço do petróleo, o que vai impactar também a nossa gasolina que a gente coloca nos carros. Então, acompanhar os Estados Unidos é importante, não só porque ainda é o país mais rico e mais poderoso do mundo, mas porque vai impactar, inclusive, no preço do nosso tomate, no preço da nossa gasolina. Então, a gente tem que ficar muito de olho dentro desse contexto e entender o que a gente pode fazer como país para se proteger desses elementos, né, de alguma maneira que os impactos para a nossa população não sejam tão grandes. Bom, eu acho que uma das grandes preocupações da população brasileira neste momento tem essa questão da polarização política aqui no nosso país, né? Ou você é direita ou você é de esquerda, ficou isso muito claro, principalmente nas últimas eleições. E isso pode interferir também nesse cenário, né, de relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, bem como você falava agora há pouco, aquele relacionamento mais próximo que o ex-presidente brasileiro tinha com Donald Trump, agora o presidente Lula, né, com um posicionamento político muito diferente do que aquele que Donald Trump prega. Isso deve trazer algum tipo de transtorno para o Brasil? Olha, me parece nesse momento que o Brasil fica um pouco fora do radar do Trump. Né? Ele está mais interessado na China, ele está mais interessado que a Europa pague pelos custos de defesa. Né? O argumento dos Estados Unidos é que a Europa depende muito dos Estados Unidos, que paga, no final das contas, na OTAN, enquanto que países europeus não pagam pela própria defesa. Mas, se a gente olhar de novo para o passado, por exemplo, o Trump pede duas coisas na época para o governo Bolsonaro. Ele pede para que a Huawei, aquela empresa chinesa, não possa concorrer aos leilões de 5G no Brasil, e pede para que resolvemos o problema do Maduro na Venezuela. A gente não consegue entregar os dois. Né? Não, a Huawei participa dos leilões, e no caso da Venezuela, a gente está vendo a catástrofe até hoje, né? Do ponto de vista humanitário, político, tem sido bastante complicado. E dentro desse tipo de configuração, me parece, a melhor saída para o Brasil é tentar manter o chamado low profile, né? A gente tentar ficar ali abaixo do radar. Porque bater de frente com o Trump, se a gente for olhar historicamente, ele pune países que ele considera inimigos, com aumento ainda maior de tarifas, com a retirada de investimentos, coisas parecidas. E como você bem colocou, a gente está no momento em que, do ponto de vista ideológico, o Brasil e os Estados Unidos estão caminhando para lugares muito diferentes, né? Teríamos um governo aqui de centro-esquerda, e no caso norte-americano, um governo mais conservador. Então, a gente teria que modular e tentar entender esse tipo de questão. E eu gosto de lembrar também, né, a gente vai ter impacto com a eleição do Trump em uma série de questões geopolíticas que também podem impactar o Brasil. Por exemplo, guerra da Ucrânia. O Trump já disse que ele resolveria a guerra da Ucrânia com a Rússia em uma semana. Independente de como é que ele vai resolver isso, se ele vai conseguir resolver em uma semana ou não, a gente tem que imaginar que a Ucrânia é, por exemplo, um produtor importante de trigo, então vai mudar o preço do trigo no mundo, caso você tenha aí uma derrocada da Ucrânia. A gente tem uma série de variáveis e elementos que a gente tem que levar em consideração dentro desses aspectos, e o que eu prevejo ao longo dos próximos 2 anos é, sim, um certo afastamento norte-americano em relação ao Brasil, em parte porque os presidentes não têm relações muito boas, nem ideológicas, nem pessoais, e também porque eu diria o centro gravitacional do interesse norte-americano sai um pouco dessa região e vai para a China de vez agora, que é a grande obsessão do Trump. Bom, Donald Trump, ele tem uma política de imigração muito forte, ele tem um posicionamento sobre isso muito forte, né, sobre imigração. Isso, né, a eleição de Donald Trump deve afetar essas relações do Brasil com os Estados Unidos nesse contexto da comunidade brasileira que reside nos Estados Unidos? Olha, os índices dos dados que a gente tem é de que parte importante da população brasileira que mora nos Estados Unidos estaria legalmente por lá, né? O que é diferente, por exemplo, do contexto mexicano. A gente tem quase 4 milhões de mexicanos indocumentados, né, sem documento. Mas a gente tem cada vez maior o número de brasileiros que tentam a vida nos Estados Unidos sem os vistos de trabalho, né? E isso certamente poderia impactar. Por exemplo, aumentou ao longo dos 4 anos de Trump o número de deportações de brasileiros dos Estados Unidos em direção ao Brasil. E se ele cumprir a promessa, e me parece que ele vai tentar cumprir, porque isso foi um tema muito importante na eleição, de que aqueles migrantes ilegais seriam expulsos dos Estados Unidos, pode impactar, sim,
o caso brasileiro. Lembrando, né, os Estados Unidos ele é ainda um destino importante para parte da população brasileira. A gente tem pessoas, obviamente, que vão fazer a vida por lá seguindo os trâmites legais, mas a gente tem um aumento considerável de pessoas que vão de maneira ilegal. Então, essas pessoas podem, sim, ter problemas e serem expulsas dentro desse tipo de contexto. Me parece que essa é uma política importante que a gente vai ter que ficar de olho dentro desse tipo de configuração também. Um ponto interessante, acho que quem está escutando a gente, muita gente gosta de passar férias nos Estados Unidos, gosta, né, de viajar para lá. Provavelmente teremos um aumento da dificuldade para tirar visto também. A gente viu isso ao longo dos 4 anos do governo Trump anteriormente, em que ele aumenta, por exemplo, os pré-requisitos, ele pede mais documentos, as filas aumentam. Então, acho que fica de olho aí para quem puder talvez tirar o visto, está com vontade de ir para os Estados Unidos, tirar aí ao longo dos próximos meses, porque provavelmente a partir de janeiro a gente vai ter mudanças também nesse sentido. Bom, então pelo que a gente pode perceber, os impactos mais visíveis para a população brasileira sobre a eleição de Donald Trump está nessa questão da imigração que você acabou de citar, né? Possivelmente tenhamos uma dificuldade de obtenção de vistos e tudo mais para essa imigração para os Estados Unidos. E também a questão econômica, né? Como você mesmo disse, você acredita que o Brasil deverá adotar uma posição de não ficar muito na vista dos Estados Unidos para evitar esses transtornos maiores, tendo em vista essas dificuldades que por si só serão implantadas a partir de agora com esse posicionamento de Donald Trump favorável para outros países e não para o Brasil. Perfeito. Mudanças ocorrerão inevitavelmente, teremos choques econômicos, e acho que agora imaginar como é que a gente teria um choque menor. Mas eles vão ocorrer, e acho que é importante a gente, como população, pensar nisso, porque certamente teremos aí um rearranjo das estruturas econômicas globais com a chegada de Trump, a retomada de Trump ao poder, e isso vai impactar o Brasil, certamente. Fernando, obrigado mais uma vez pela sua participação hoje, conversando com os ouvintes da Rádio Acústica FM, neste momento em que o mundo inteiro está voltado para os Estados Unidos e com as consequências. A gente está falando hoje bastante sobre as consequências para o Brasil, mas o mundo inteiro começa a reavaliar muitas questões com a eleição de Donald Trump. Tá ótimo, cara. Foi um prazer. Precisando, só falar. Estivemos conversando com o professor Fernando Brancoli, ele que é professor adjunto de Segurança Internacional e de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro.